E aí, galera, bom dia, tudo bem? Joinha? Beleza, obrigado pelo acompanhamento que vocês estão fazendo ali no nosso canal, tá curtindo a nossa aula. E nós estamos com uma nova modelagem matemática, né, dando uma nova roupagem para ela, uma simplificação para essa matemática. E eu gostaria de deixar aqui um abraço especial para o Elton ali do Nicolau Chiavarro, para a turma 205. Elton, um abraço, legal? Também ali o Vitor do Augusto Maier, um abraço, Vitor, um abraço a vocês. Obrigado pelo acompanhamento. Não esqueça daquele joinha nessa nossa aula, deixar ali o seu ok, deixar o seu comentário, clicar ali no sininho, enfim, se inscreva no nosso canal e vamos fazer dessa uma nova modelagem matemática, uma fase, uma melhor aprendizado. Galera, hoje nós vamos falar um pouquinho da nossa equação do segundo grau. Nós vamos falar um pouquinho da nossa equação do segundo grau. Nós vamos falar um pouquinho da nossa equação do segundo grau. A nossa equação do segundo grau, sempre a nossa equação do segundo grau, sempre é definida por, quando nós estamos tratando desse assunto, que a x ao quadrado mais bx mais c é igual a zero, né? Onde nós sempre aprendemos o seguinte, galera. Sempre nós aprendemos o seguinte. Quem que é o A, quem que é o B, quem que é o C. Esses são nossos coeficientes, né? Então, sempre aquele número que acompanha o x quadrado é o nosso A. Quem acompanha o x sozinho é o nosso B. Quem não acompanha x nenhum é o nosso C. Certo? E a nossa equação do segundo grau ela é definida por por uma fórmula, né? Por uma fórmula. E temos duas situações. Uma delas é essa daqui, ó. Que delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. X é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta, tudo isso dividido por 2a. Ou ainda, podemos escrever desta forma, assim, ó, que o nosso x é igual a menos b mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tudo isso dividido por 2 vezes o a. Legal? Essas são as nossas fórmulas. E hoje eu gostaria de trabalhar então com vocês, da seguinte forma, com três situações. A primeira situação, aonde nós temos o nosso coeficiente a e o nosso coeficiente c. Vamos trabalhar com essa primeira situação. Num segundo momento, nós vamos trabalhar com onde nós temos o nosso coeficiente A e o nosso coeficiente B. Legal? Então já são duas maneiras. E o terceiro momento nós vamos trabalhar com ela, onde nós temos o nosso coeficiente A, coeficiente B e coeficiente C, que nós chamamos de equações completas. E as outras duas nós chamamos de equações incompletas. Um falta o B, o outro falta o C. Legal? Nós vamos estar trabalhando então com essas equações, falando um pouquinho delas. Eu vou iniciar com a primeira então, certo? Aonde eu tenho a seguinte forma. Digamos para vocês assim, ó, dado uma equação do segundo grau definida por x ao quadrado menos 64 é igual a zero. Então, nós estamos trabalhando no primeiro caso, que nós falamos que nós temos uma equação incompleta, onde está faltando o elemento B. Como é que eu trabalho uma situação como essa? Galera, nessa nova modelagem, eu estou trazendo para vocês uma nova roupagem, que você faz sempre o seguinte, ó. Tu, meu amiguinho, meu colega, tu que está me assistindo, sempre troca esse sinal, Como é que fica? Ó? X é igual, mais ou menos, tá aqui, ó, mais ou menos. Troca esse sinal aqui, ok? De 64. Feito isso, ó, portanto, meu x é igual, mais ou menos, a raiz de 64 é 8. Então, a nossa solução é menos 8 e 8.
Legal? Então, vou dar um exemplo B. Vou te dar um exemplo B, onde eu vou simplificar um pouquinho mais. Vou dar um exemplo B, onde eu vou simplificar um pouquinho mais. Vem comigo aqui, ó. Vem comigo aqui. Dá uma olhada. Né? Um exemplo B. Eu vou simplificar um pouquinho mais. B. Eu tenho aqui, ó. X ao quadrado menos 25 igual a zero. Eu vou dar uma simplificada um pouquinho mais. Não que vocês não saibam, não que vocês nunca viram, mas nós estamos remodelando, dando uma nova dinâmica para a matemática. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, ó, sempre lembrando, troca o sinal do meio. Então, o que vai ficar aqui, ó, x é igual, mais ou menos. Legal? Não esqueça disso, ó. X, troca o sinal do meio, x é igual, mais ou menos. Qual que é a raiz? Qual que é a raiz? Qual que é a raiz? Qual que é a raiz de 25? Ah, professor, a raiz de 25 é 5. Então, é isso daqui, ó, 5. Então, meu conjunto de solução é menos 5 e 5. Legal? Então, nós vimos o primeiro modelo, ok? Ó, nós vimos o primeiro modelo da seguinte forma, ó. Nós vimos o primeiro modelo da seguinte forma, em duas maneiras, ó. Uma eu coloquei a raiz, certo? Uma eu coloquei a raiz. Uma outra eu não coloquei a raiz. Essa é a ideia, é o nosso projeto, né? É que tu faça com uma melhor dinâmica, uma melhor maneira, que tu dá uma sequência melhor para a sua didática de aprendizado. Legal? Joinha? Vamos para o próximo elemento. Legal? Continuamos então. Eu fiz o primeiro modelo, né? Onde nós não tínhamos o elemento B. Nós tínhamos o A e tínhamos o C. Agora eu vou fazer com o elemento B. Tendo o elemento B. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso? Vem comigo aqui, ó. Presta atenção. Presta atenção. Ó. C. Eu tenho aqui, ó. X ao quadrado menos 6x igual a zero. Galera, aqui tem uma sacada interessante. Né? Aqui eu não preciso desenvolver toda essa parafernália. Muito menos colocar em evidência, né? Aquilo que tu aprendeu lá no 7º ano. Colocar em evidência, divide, subtrai. Não, galera. Aqui nós vamos fazer da seguinte forma, ó. Sempre isso aqui é garantido, ó. Sempre isso aqui é garantido, ó. Que x, 1, é igual a zero. Ah, Milton, sempre será? Sempre será isso daqui, ó. x1 igual a zero. E o nosso x2? O nosso x2, galera, troca o sinal do meio. Troca o sinal do meio. E divide. E divide aqui, ó. E faz a divisão. Quantos x quadrado teve aqui? Aí eu vejo um só. Legal. Quanto que é 6 dividido por 1? 6 dividido por 1 é 6. Então, nossa solução está aqui, ó. Nossa solução está aqui, 0 e 6. Lembra, galera? Troca sempre o sinal do meio. Ó, vem comigo aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui novamente, ó. Dá uma olhadinha aqui. Eu vou fazer três exemplos desses aqui, porque eu acho que isso aqui, ó, é fantástico. É fantástico. Vai te ajudar a tua vida, vai te facilitar teu aprendizado. Dá só uma olhada comigo aqui. Dá uma olhada aqui. Ó. Eu tenho aqui 3x ao quadrado mais 6x igual a zero. Temos uma equação do segundo grau incompleta, ok? Lembrando disso. O que eu vou fazer então? O que eu vou fazer? Ah, Milton, ô professor, tu vai trocar o sinal do meio. Beleza, isso aí, ó. Então, um deles é garantido, ó. Um deles é garantido, ó. Que x1 é igual a zero. E o nosso x2? O nosso x2 é igual. Troca o sinal do meio. Troca o sinal do meio. É menos. Trocou o sinal do meio, é menos. E faço essa divisão aqui, ó. Quanto que é isto dividido por isso? 6 dividido por 3 é 2. Ah, que bacana, meu. Que bacana. 0 e menos 2. Ou quiser a tua melhor didática, né? Poderia ser assim, ó. Menos 2 e 0. Poderia ser em ordem crescente. Legal? Mas aqui eu coloquei numa ordem decrescente. Galera, vem comigo. Ó. Continua comigo aqui, ó. Olhando o terceiro exemplo. Terceiro exemplo, trabalhando em cima disso daqui ainda. Terceiro exemplo, ó. Eu vou fazer, ó. Fiz uma com menos e uma outra com mais. Agora eu vou fazer com menos aqui, ó. Olha que bacana, hein? Olha que bacana. Dá uma olhada, ó. Dá só uma olhada. Eu tenho aqui, ó. Menos 4x
ao quadrado menos 8x igual a zero. Ah, meu Deus! Tu fala para mim que eu tenho que trocar o sinal do meio? Verdade, verdade. Eu já falei numa das minhas aulas o seguinte, ó, só aqui na aula do professor Milton, que isso funciona. Ó. Quando eu tenho dois sinais iguais, ele continua sendo menos, mas só serve para o número negativo. Se fosse mais, seria mais, né? Porque os dois é mais, fica mais. Mas na situação que eu tenho dois sinais de menos, como é que eu vou fazer? Vai continuar menos. Mas por quê, professor? Porque presta atenção, ó, menos, passa para o lado de lá, fica mais, mais. Com menos, na divisão, não é isso? Ó? Quando nós temos mais com menos, fica menos. Então aqui nessa aulinha, o que interessa para nós? O que nós estamos buscando? O que nós estamos buscando, né? Se eu quisesse passar para o lado de lá, eu vou passar, mas nesse caso, como nós temos x e x, nós vamos colocar em evidência, legal? Não esqueça disso, não. Nós não passamos para o lado de lá porque nós não temos números, né? Nós não temos números, se tivesse número, passava para o lado de lá. Mas como aqui nós vamos colocar em evidência. Legal? Não esqueça disso. Ó. Então o que fica aqui? Ó? O primeiro x é zero. Isso está garantido. Né? E o segundo x? O segundo x divide aqui. Ó. Divide aqui. O que nós estamos falando na nossa aulinha? Na nossa nova modelagem? Que quando eu tenho dois sinal negativo, ele continua sendo negativo. 8 dividido por 4, 2. 8 dividido por 4, 2. Qual é a solução do nosso problema? A solução é esta. Ó. Essa é a nossa solução. S é 0 e menos 2. Volto novamente a dizer, né? Eu poderia fazer ela na ordem crescente, né? Poderia colocar menos 2 e 0. Mas eu fiz uma ordem decrescente. Legal? Legal? Continuamos aí trabalhando, falando um pouquinho. Eu falei da incompleta faltando o B. Eu falei da incompleta, faltando o C. Agora eu vou falar da completa com uma nova modelagem. Professor, como é que é essa nova modelagem? O que você trabalha? Na verdade, muitos já fazem isso, né? Mas aqui nesse momento, eu estou trazendo, desculpa aí, eu estou trazendo com vocês aí, para nós nesse momento aqui, uma dinâmica melhor para nós trabalharmos com isso. Uma dinâmica melhor. Eu vou dar uma equação qualquer. Vou dar uma equação qualquer, tá? Aqui eu vou dar uma equação qualquer para nós, né? Onde eu tenho aqui, ó. Eu vou chamar de A, que eu vou iniciar então o terceiro tópico nosso, né? Terceiro tópico nosso, eu vou estar iniciando com vocês. Vou dar aqui, ó. X ao quadrado menos 4x menos 5 igual a zero. Certo, galera? Bom, o que eu vou fazer com vocês? O que nós vamos fazer? Qual é a minha proposta com vocês? Sempre, galera, sempre, lembre o seguinte, troca o sinal do meio, troca o sinal do meio, troca o sinal do meio. Então ficou mais. Coloca ele aqui, ó, 4. Perfeito? Ó, olha ele aqui, ó, trocou o sinal dele, ó. Quanto que é 4 ao quadrado? Ó? Quanto que é 4 ao quadrado? 4 ao quadrado é 4 vezes 4. Quanto que é 4 vezes 4? 16. Beleza, beleza, legal, ó. Troca o sinal do meio e leva ele ao quadrado, ó, 4 ao quadrado. E agora o que acontece? Bom, o que acontece? Troca o sinal do último número também. Troca o sinal do último número. Tá menos, ficou mais. Faz vezes 4. Quanto que é 4 vezes 5? 4 vezes 5 é 20. Legal, 4 vezes 5 é 20. Tá aqui. Tudo isso dividido por 2 vezes o A, né? 2 vezes 1. 2. Então agora eu vou já resolver minha situação. Ó. Já vou resolver a minha situação. Galera, aqui é que está a sacada. Aqui é que está a sacada. O que vocês têm que fazer? Ó? Abaixa esse número aqui. Ó. Do jeito que ele está. Ó. 4 mais e depois 4 menos. Ó. 4 menos. Aqui. Divide por 2. Divide por 2. Que é esse 2 aqui. Legal? E agora, galera, faz o seguinte, ó. Faz o seguinte. Quanto que é 16? 16 aqui, ó. Mais 20. 16 mais 20, 36. Qual que é a raiz de 36? 6. Então eu coloco 6 aqui, coloco 6 aqui. Olha que bacana, né? Então, x1, né? Então nós temos que x1 é igual.
x2 é igual a 4 mais 6, 10, dividido por 2, 10 dividido por 2, 5. 5. O maior sempre tira o menor. Lembra, hein? O maior sempre tira o menor. Não esqueça disso, ó. 6 menos 4, o sinal do maior número. Menos. O número maior é 6. 6 menos 4, 2. Dividido por 2, 1. Então aqui está a nossa solução, ó. Então está a nossa solução. Menos 1 e 5. Legal? Ó, que barbada, hein? Legal? Vem comigo. Vamos ver um segundo elemento, né? O elemento B. Vou fazer com vocês aqui o B. E nós vamos fazer o seguinte, ó. X ao quadrado menos x e menos 20 igual a 0. Legal? Vamos fazer essa daí? Vamos? Legal? Vamos junto. Vamos junto. O que nós temos que fazer aqui, ó? Presta bastante atenção, ó. Nós estamos buscando o valor x, né? Então, x é igual. Troca o sinal do meio. Troca o sinal do meio. Então, ficou mais. Quanto x eu vejo aqui? 1. Então, eu coloco 1. Aí, eu coloco o sinal de mais ou menos, né? Mais ou menos. A raiz. Quanto que é 1? 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. Troca o sinal do último número. Troca o sinal do último número. Estava menos, ficou mais. E vezes 4, né? Vezes 4. Quanto que é 4 vezes 0? 4 vezes 0 é 0. 4 vezes 2, 8. Né? Então, tudo isso aqui dividido por 2. Então, eu tenho que meu x, agora já saindo, né? Já resolvendo a minha equação, eu tenho que x1, né? E tenho o outro x2. Quanto que é o x1? Ó, galera, abaixa o número 1, mais, abaixa o número 1, menos, tudo isso dividido por 2, tudo isso dividido por 2, né? Pronto. Quanto que é 80 mais 1? 81. Qual que é a raiz de 81? A raiz de 81 é 9. Legal. Então, tu coloca 9 aqui e tu coloca 9 aqui. Perfeito. Agora, resolvendo, nós temos que x1 é igual a 9 mais 1, 10 dividido por 2, 5. 9, lembrando que o maior número tira o menor. Então, ele é o menos? Menos, está aqui. 9 menos 1, 8. 8 dividido por 2, 4. Então, aqui está a nossa solução, ó. A nossa solução, que é, eu vou colocar nesse caso aqui de forma crescente, menos 4 e 5. Coloquei aqui na forma crescente, legal? Então, vamos lá. Então, vamos lá para mais um exemplo, né? O exemplo C. Galera, agora eu vou fazer o seguinte, ó. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. O exemplo C. E quando eu tiver aqui, ó, menos x ao quadrado, mais 6x, e eu tenho aqui mais 16, igual a 0. Como é que eu faço isso? Como é que eu devo proceder isso daí? Sigo o processo natural, ok? O que acontece? Ó, que meu x é igual. Troca o sinal do meio. Tá aqui. 6 mais ou menos. Quanto que é 6 ao quadrado? 6 vezes 6, 36. Está aqui. Perfeito? Ah, professor, você falou que troca o sinal do último número. Perfeito. Mas nesse caso, observe que o nosso A, ele é negativo. Então, ao invés de trocar lá, tu troca aqui, ó. Ao invés de trocar aqui, tu troca este. Quando é que fica esse daqui? Estava menos, ficou mais. E quanto que é 4? Quanto que é 4 vezes 16? Bom, 4 vezes 16 é 24. Vai 2, 4 com 2, 6. Tudo isso aqui dividido. Olha que interessante, ó. Não é 2 vezes o A? O A nosso é negativo, então fica aqui menos 2. Legal? Olha que interessante, hein? Não se esqueça aí. Perfeito? Vamos junto aqui resolver então, ó. X é igual. Desce ele aqui, ó. Eu já estou no x1. 6 mais. Quanto que é 36 mais 64? 100. A raiz de 100? 10.
Tudo isso aqui dividido por menos 2. Ó, já mudei, hein? Deu uma mudadinha novamente. Percebeu aí? Percebeu? Eu já somei e extraí a raiz. E o x2? x2 é menos 6, menos, que é esse aqui. Já sei que é 10, vou abaixar o 10. Já sei que é 10, vou abaixar o 10. E vou colocar aqui o menos 2. Né? Olha que interessante que nós temos aí, hein? Presta atenção aqui, ó. Nós temos bastante sinal, bastante jogo de sinal aí. Mas eu não me preocupo com tudo isso, não. Não me preocupa. Não te preocupa com tudo isso. x1 é igual. Muito bem. Olha aqui o que nós temos, ó. Menos. O 6 é menor que 10, ó. Menos 6 mais 10, né? Então, sempre considera o sinal do maior número, ó. Quanto que é 6? 10 menos 6. 10 menos 6. 10 menos 6 é 4. Aqui é mais? Mais com menos. Menos. Ó, que interessante, ó. O maior tira o menor. Mais com menos, menos. 10 tira 6, 4. 4 dividido por 2, 2. Perfeito, legal? Aqui eu tenho todo mundo negativo, ó. Todo mundo negativo. Legal, se todo mundo negativo, eu vou somar, né? Eu vou somar ele. Então eu tenho aqui, ó, que meu x2 é menos... Quanto que é 10 menos 6? Vai dar menos 16. Quanto que é menos com menos? Menos com menos é mais. 16 dividido por 2, 8. Legal? Então tá aqui, ó, que minha solução é menos 2 e 8. Viu, galera? Viu como é facinho? Aprendeu a equação do segundo grau? Se não aprendeu, nos acompanha, nós sempre vamos estar falando, sempre vamos estar te orientando da melhor maneira possível para que tu possa desenvolver essa matemática de uma maneira bem gostosa, bem simples, bem fácil, né? Muito obrigado por estar nos acompanhando. Não esqueça de dar o seu joinha, não esqueça de compartilhar, não esqueça de se inscrever no meu canal, não esqueça de deixar tocar ali no sininho para você receber as novas produções que nós vamos colocar, as novas dinâmicas que nós vamos colocar ali. Tudo isso, galera, para que nós possamos facilitar tudo isso daqui, a nossa matemática. É um novo modelo matemático. Legal? Obrigado, joinha.